Esperar todos se acomodarem lá, a gente iniciar com calma. Os irmãos estão bem? Ixi, tá não, hein? Tá não. O pessoal não dormiu bem, tá todo mundo amuado. Os irmãos estão bem? Amém. Na graça e na paz? Amém? De verdade mesmo? Amém. Tem uns probleminha que eu sei, né? A gente tem as nossas dificuldades aí. Mas isso aí nada que um dia após o outro, né, o Senhor não dá o sol de cada dia, um presente diário para a gente resolver os problemas e se fortalecer. Não é verdade? Hoje um dia muito importante dessa semana, porque é o dia do Senhor. Hoje é o dia de adoração ao Deus eterno, né? Hoje é um dia de assembleia em que vamos tratar alguns assuntos e que o Senhor esteja aqui presente para nos auxiliar, dando sabedoria, né, para a gente resolver todas as dificuldades. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, estejam com vocês. É muita alegria a gente se reunir juntos, se reunir aqui para adorar a Deus, para aprender mais da palavra dele. Né? E antes de iniciar, eu queria orar. E eu queria orar e pedir para o Eliezer orar também. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo esplendor da glória do Senhor, ó Pai, que nós vemos através da Tua palavra, através, Deus, do sol, do dia, da chuva, das nossas vidas, ó Deus. Cada dia o Senhor nos dá esse presente, ó Deus. Bendito seja Teu santo nome. Obrigado pela provisão do Senhor, cada dia com um alimento espiritual, com um alimento físico. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de vir aqui adorar o Senhor, louvar com cânticos e hinos, bendizer Teu santo nome através da Tua palavra também, ó Pai. Obrigado por esta igreja aqui se reunir e juntos estamos, ó Deus, com o coração voltado para servir ao Senhor. Que se assim, que se não estiver alguém, que se estiver alguém que não esteja com o coração pronto, Deus, ajude, né, a fortalecer, para que essa pessoa cresça espiritualmente, para que nós juntos, ó Deus, possamos crescer espiritualmente. Porque nossas dificuldades nos limitam demais, ó Pai. Mas junto ao Senhor, nós vamos crescer, nós já vencemos, ó Pai. Obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Senhor, por esta palavra do Senhor que vai ser trazida, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos espirituais para toda a igreja, para que possamos sair daqui revigorados pela Tua palavra, revigorados, ó Deus, pelo Teu santo poder em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a viver uma vida que agrada a Ti, ó Pai. Uma vida santa na Tua presença, mesmo em meio a nossas dificuldades, em meio a tribulações que passamos, ó Pai, mas que isso possa nos fortalecer junto ao Senhor, ó Pai. Para que dia a dia possamos crescer, possamos amadurecer espiritualmente, amadurecer, Deus, na Tua obra, no Teu trabalho, amadurecer fisicamente, Deus, como pessoas, como servos do Senhor. Nós pedimos as Tuas bênçãos, o cuidado do Senhor, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa conduta como igreja, como família, como servo do Senhor, ó Pai. Cuida de nós, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos, Deus, sobre esse Teu humilde servo que vai transmitir a Tua palavra, Deus. Usa-me para falar aquilo que vem do Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. E abençoa, Deus, esta igreja. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Deus eterno, poderoso Deus, ainda na Tua presença, pelo sangue de Jesus Cristo, entramos, Senhor, aqui na Tua casa,
podemos, ó Deus, nos achegar a Ti. E agradecemos, Senhor, primeiramente pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu o perdão dos nossos pecados, nos deu, ó Deus, a permissão realmente de chegar a Ti com liberdade, para agradecer a Ti, para pedir, e também, Senhor, para expor nossos problemas, nossas dificuldades, para receber os bênçãos. Então, ó Deus, nesse momento agradeço pelo dia, primeiramente, agradeço pela noite de descanso que o Senhor nos permitiu ter. Também agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Sabemos que hoje nós vamos ter uma reunião difícil, nós vamos ter a assembleia. Além disso, ainda temos o restante do nosso dia. Mas, ó Deus, eu te peço especialmente que o Senhor esteja nos concentrando agora no momento da palavra. Que nós possamos estar realmente focados, Senhor, em aprender, ouvir, Senhor, a sua mensagem, ouvir o que o Senhor tem para falar no nosso coração. Cada um de nós, tanto eu quanto os outros irmãos, estejam, Senhor, abrindo seus ouvidos, seu coração, para receber a Tua palavra. Nos concentre aqui nesse momento, ó Deus, nos ensine, traga, Senhor, aquilo que o Senhor quer para o nosso coração, e que nós possamos estar, ó Deus, realmente recepcionando essa palavra com gratidão, com um desejo, Senhor, sempre de estar, de buscar a Ti e ser melhor, ser igual a Ti, ser igual a Jesus Cristo, que nós possamos estar realmente tentando viver uma vida de piedade cada dia mais. Amém. Ó Deus, eu te peço, Senhor, esteja perdoando os nossos pecados. Sabemos que os nossos pecados nos afastam de Ti, então que o Senhor esteja limpando, Senhor, nos conectando novamente, Senhor, a Ti, através do Seu Santo Espírito. Nos limpa, Senhor, purifica nossa mente, purifica nosso coração, nos dê paz, porque é isso que nós precisamos agora nesse momento para poder aprender de Ti. É isso que eu te peço, agradeço nesse domingo, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nosso tema do mês, né, é semeando a fé. Não é verdade? Eu creio que esse estudo vai chegar para muitas outras pessoas. E quem não me conhece, né, eu sou Almir. Eu vejo que tem um jovem ali que veio outras vezes, né, mas talvez não me conheça. Muito prazer, eu sou Almir. Tá? Esse estudo desse dia de hoje, como eu já falei, nosso mês é um mês que nós vamos falar da fé, semeando a fé. E esse subtema de hoje, nós vamos falar sobre qual a diferença de fé natural e fé espiritual. E nosso texto base, ele está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá. Nós temos temos dois textos base. Que é em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, e em Romanos 10, 17. Todos acharam? Amém? Misericórdia? Amém? A palavra do Senhor diz assim, no verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Algumas folhas antes, Romanos 10, 17, não precisa abrir, mas se quiser abrir, pode abrir. Fala, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, irmãos, para nós entendermos um pouco mais sobre o contexto do que está acontecendo aqui em Corinto, eu trouxe um contexto histórico para entendermos o que acontece, certo? Coloquem em mente esse verso aqui, ó. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Como eu disse, o nosso tema de hoje é fé natural
e fé espiritual, né? O subtema do mês. A cidade de Corinto, ela foi reconstruída por volta de 45 a.C., por um homem chamado Júlio César, né? Era uma cidade grega, a cidade de Corinto é uma cidade grega, e um centro comercial e econômico muito influente naquela região. E ela era vista como uma extensão de Roma, e por ela ter sido reconstruída por eles, né, pelos romanos. Se eu estiver indo muito rápido, os irmãos podem levantar a mão e falar que não entendeu, tá? Então, era uma cidade que era uma extensão de Roma, Corinto, né? Foi reconstruída pelos romanos. Naquela cidade, né, aquela cidade de Corinto, o status era tudo. Todos sabem o que é o status, né? Status é a posição social, não é aquilo que a gente posta no WhatsApp ou no feed do Instagram, né? Ou no TikTok, não. O status é uma posição social elevada, né? Muitas pessoas postam no status coisas que bonitas, né? E é legal, mas naquela cidade status era tudo. Importava muito o que as pessoas pensavam sobre si. Outro indicador de status, né, de posição social elevada, né, de reconhecimento, fama, outro indicador era a educação. Mas como assim educação? Muitos procuravam se associar a educadores públicos, né, que ficavam nas praças, ficavam ao redor de lugares visíveis, né? E esses homens que ficavam nesses lugares públicos, esses educadores, eram chamados sofistas, né? Sofista literalmente significa sábios, tá? Esses sofistas, eles eram oradores muito bem articulados e mestres da retórica e da arte da persuasão, né? Pessoas que falavam muito bem, né? Eram articuladas, tinham aquela visão panorâmica de todos, né? Muito sábios, pessoas muito intelectuais, né? Muito persuasivas, né? Que pessoas que têm um poder de convencimento muito grande, né? E eles tinham um status elevado, né? Porque eles queriam aquilo. Eles tinham um status social muito elevado, né? Esses educadores públicos, eles achavam que o trabalho manual estava abaixo deles, né? Eles não se achavam no direito de trabalhar manualmente, igual o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era fabricante de tendas, não é verdade? Então eles achavam que esses trabalhos manuais não era para eles. Por isso, eles ganhavam dinheiro, um bom dinheiro, né, cobrando das pessoas que viessem ouvi-los. Por exemplo, eu estou aqui, vocês estão aqui, cada um, antes de sair, né, já deixa R$10 na porta porque vocês estão me ouvindo. Né? É brincadeira, mas era o que eles cobravam para que as pessoas pudessem ouvir eles proferindo discursos eloquentes, discursos bonitos, sofisticados, né? de uma fala muito, muito bem elaborada, né? Ou de debates com outros sofistas, outros homens sábios, né? Só que o apóstolo Paulo, né, ele era um mestre, o mestre e professor, e ele era viajante, né? E naquela segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele chega à cidade, ele foi considerado como um sofista, como um sábio. E
Mas essa consideração de sofista, de sábio, não era algo tão bom de ser comparado, né? Pelo fato de que ele não cobrava, ele não tinha esse interesse em fama, em recursos. Entende? Mas ele não se privou de falar em público, de falar das boas novas de Cristo, né? Ele não se privou disso. A sabedoria dele, do apóstolo Paulo, foi comparada, né? A sabedoria e intelecto dele eram comparáveis aos estimados sofistas daquela época, aos estimados sábios, né? De mais alto grau. Foi comparado. No entanto, o apóstolo Paulo, ele não estava disposto a se identificar com aqueles sábios, aqueles sofistas. Ele não queria isso. Ele não queria ter aquela fama. Porque o principal interesse daqueles homens, daqueles sábios, era o quê? Era fama, recursos, né? Dinheiro, fortuna pessoal. Porque eles cobravam por falar, né, por ensinar, demonstrar a sua sabedoria. E o apóstolo Paulo, ele proclamava as boas novas de Jesus a todos, né, sem cobrar nada, sem requerir nada de ninguém. Antes de vocês saírem daqui, deixa lá os 10 reais. Não. Ele não fazia isso. Ele falava para que as pessoas fossem libertas da ignorância, para que as pessoas fossem libertas da sua prisão ignorante em conhecer a verdade. Ele queria que as pessoas conhecessem a verdade, as boas novas de Cristo, o que Jesus havia feito. Vocês entendem? Então, nesse cenário, tudo que estava acontecendo ali, né, de homens de boa retórica, sábios, né, esse cenário de promiscuidade que a cidade era envolvida, né, ela foi conhecida como um centro da promiscuidade. Mais de 750 mil pessoas, né, tinha uma fama muito ruim. Foi nesse cenário que o apóstolo Paulo ele estabelece a igreja de Corinto. Cenário difícil. E ele ficou ali durante um tempo pregando, né, deixou pessoas para dar continuidade na obra. E chegou um tempo, né, ao fim de aproximadamente 1 ano e meio, ele vai embora, né? Ele se despede, né, da igreja e vai. Só que após a saída dele, a igreja começa a ter problemas. Divisão na igreja, né? Embora aquela igreja era dotada de muitos dons espirituais, né? Só que as pessoas, com a sua satisfação egoísta, eles se tornavam medíocres, se tornavam soberbos, mesmo sendo dotados de muitos dons, né? Egoístas, medíocres, né? Medianos, que não se importavam com os outros. Ao invés deles edificarem a igreja, né? Utilizando os dons que eles tinham, que Deus havia os abençoado através de Cristo, não. Eles acabavam trazendo rachaduras entre os irmãos, né? Feridas, divisões entre a igreja. E alguns até afirmavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Tinha essas divisões lá. Vamos ver lá, tá?
no capítulo 1 de 1 Coríntios, na mesma página aí praticamente. Capítulo 1, verso 11 e 12. Fala assim, todos acharam? Irmãos, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Muitos faziam essas afirmações. E Apolo também era um sofista, né? Também era um homem sábio, com uma boa retórica, boa fala, né? E estava havendo divisões na igreja. Né? Por essas coisas que o apóstolo Paulo deixa escrito para a igreja. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não seja baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esse era o contexto daquela igreja. E que para nós não venhamos nos basear naquilo que a gente sabe, na nossa sabedoria que é limitada. Por isso que essa mensagem foi deixada para eles e para nós. A sabedoria humana, ela é limitada. Nós não conseguimos ter uma visão ampla, mas o poder do Espírito e o poder de Deus nos dá capacidade sobrenatural, capacidade espiritual. E aí eu queria trazer o primeiro ponto, falando sobre a importância da fé. Se alguém quiser participar também, pode levantar a mão, pode participar, fica tranquilo, tá? Nós já nas primeiras semanas do mês, nós já vimos o que é fé, né? O Rafa trouxe o estudo sobre fé. Semana passada nós tivemos o irmão Samuel aqui também falando sobre fé. E de acordo com o livro, eu tenho um livro em casa, um livro de teologia, de acordo com esse livro, de Henry Clarence, a grande importância é dada à conduta de um indivíduo. Né? Já a crença é considerada muitas vezes uma questão indiferente. Só que a vida de uma pessoa, ela é governada por aquilo que ela crê, na religião ou em uma pessoa. Vocês entendem isso, né? Nossa vida é governada por aquilo que a gente crê, né, numa religião ou numa pessoa. Muitos acreditam em filósofos, né, com pessoas sábias, ou nos seus professores, ou acreditam em mensagens do YouTube ou do Instagram, né, os fake news, ou muitas pessoas acreditam nessas coisas, né? Mas uma pessoa é governada por aquilo que ela crê. E as Escrituras, elas declaram que a importância da fé. Vamos abrir lá para nós vermos? Essa é conhecida de todos, tá? Hebreus 11:6. A palavra do Senhor declara a importância
da fé, porque sem a fé é impossível a gente agradar a Deus. O verso é bem conhecido. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. As Escrituras declaram também que nós somos salvos pela fé. Vamos passear agora em alguns textos, vou pedir para os irmãos abrirem aqui, me ajudando. As Escrituras declaram que nós somos salvos pela fé. Nós somos enriquecidos pelo Espírito Santo, através da fé, Nós somos guardados pela fé, estabelecidos pela fé, curados pela fé, nós andamos pela fé, nós sobrepujamos, nós vencemos, ultrapassamos as dificuldades pela fé, Essa é a importância da fé. Vamos abrir nesses textos para que possam afirmar o que eu estou falando para vocês aqui. Eliezer, abre para mim, por favor, em Atos 16, 31. Vou pedir para o Jefferson abrir em Gálatas 3, 5. Vou pedir para a Glaucia abrir para mim em Atos 26, 18. Eu vou pedir para a Dani, por favor, abrir em Isaías 7, 9. Eu vou pedir para Andréia abrir em Tiago 5, 15. Pastor Toninho abrir em 2 Coríntios 5, 7. E eu vou pedir para mais o Rafa aqui. Romanos 4, 18 até o 21. O Eliezer, pode começar aqui, por favor? Atos 16, 31, certo? Isso. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Salvos pela fé. Se nós crermos, se você que está aqui hoje creu, ou crer, enriquecidos pelo Espírito Santo pela fé. Foi Gálatas 5, foi você? 3:5, obrigado, verdade. 3:5, Gálatas 3:5, fale. Aquele que vos dá o Espírito opera milagres entre vós. Faz isto pelas obras da lei ou por pregação da fé? Enriquecidos pela fé. Enriquecidos pelo Espírito Santo, pela fé. Glaucia abriu em Atos lá? Isso. Para lhes abrir os olhos e o converter-se das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santificados pela fé. Quem abriu Isaías? Quem foi? Obrigado. 7:9, isso. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. É isso mesmo, Isso. Estabelecidos pela fé. Tiago 5,15, a Andréia, eu acho que foi, E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Foi curado, Nós somos curados pela fé. 2 Coríntios
5:7. Agora, pastor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso mesmo. Andando pela fé, confiando no eterno, né? O Rafa, que foi o último, né? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Ele conseguiu vencer algo, né? Sobrepujar aquelas dificuldades, porque ele tinha fé. Ele creu que ele seria pai de uma nação enorme, de muitas nações. Né? Deles sairiam nações incontáveis, né? Como a areia do mar ou as estrelas do céu. Faltou só um, que é guardados pela fé. Eu pedi para alguém? Não. 1 Pedro 1:5. Quem pode abrir? Pedro 1:5. Quem abriu pode ler. Pode ler? Pode, por favor. Que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Exatamente. Nós fomos guardados pela fé, né? Até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Nós somos guardados pela fé. E nós confiamos nisso, é nossa esperança, né? É aquilo que a gente prega. Então, irmãos, a fé faz de nós uma bênção, né? A fé faz de nós uma bênção constante para os outros. Deixa eu mostrar para vocês aqui. João 7,38 fala assim, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê no Senhor é uma bênção para o outro. Vai fluir rios de água viva. E a água é a palavra de Deus. Ela é a palavra com que a gente se enche para abençoar outros. A fé faz de nós uma bênção, né? Ela nos leva a exercer um esforço em favor dos outros. O verso de Marcos relata aquela passagem que um paralítico é levado até Jesus, né, para que ele pudesse ser curado. A fé ela nos leva a exercer um favor, exercer um esforço em favor dos outros. Ela induz a perseverança, ela obtém ajuda para os outros, está em Atos 27. E seguramente esses benefícios revelam a importância da fé. Revelam a importância da fé porque nós, os salvos, né, nós viveremos pela fé. E nosso Deus, Ele quer isso, porque Ele quer que nós, seus servos, seus filhos, salvos em Cristo Jesus, possamos depender dEle. Não depender da nossa própria sabedoria, do nosso próprio conhecimento, que é limitado, que é finito. Possamos depender do Senhor, criarmos uma dependência dEle, crendo que Ele que vai providenciar, Ele que vai prover, Ele que vai dar sabedoria para você resolver os problemas e dificuldades, Ele vai dar sabedoria para você, Ele vai te dar força para você ajudar o seu próximo.
para nós ajudarmos o próximo, para nós não vivermos para nós mesmos, mas para ajudar o nosso semelhante. Nos dá fé para termos aquela esperança no Senhor. Nós estamos guardados por eles até o dia de Cristo, o dia que Jesus voltar. Ele quer que nós dependamos dele para que possamos andar na fé, segundo o que Jesus espera. Andar na fé, dependendo de Deus. Então, qual é a diferença entre fé natural e fé espiritual? Agora eu queria pôr uma participação breve dos irmãos, para a gente entrar no segundo ponto. O que os irmãos entendem como fé natural? Nós sabemos agora a importância da fé. Nós vimos o contexto do que o nosso texto base está ocorrendo aqui, sobre palavras persuasivas de sabedoria, que não levam a uma fé no Senhor. Então, o que é a fé natural? Participem, por favor. Deixa eu hidratar a garganta aqui, os irmãos agora falam. A fé natural é algo que você sabe que se você pegar um objeto e soltar ele, a gravidade em si, você sabe que ela vai cair. Então, é uma coisa natural. Exatamente. É algo lógico. É lógico isso. Palpável, é visto, né? Baseado naquilo que a gente vê. E é uma coisa que é palpável, né? Cada um falou. Isso é natural. Olha que benção. Cada um falou um dos pontos que eu tenho aqui. É lógica e razão. Né? Só para deixar mais completo, né? Fé natural é a confiança ou crença possuída por todos os homens em diferentes graus, né? Que se fundamenta no testemunho material, né? Palpável, sobre evidência aparente e digna de fé. Se eu estou vendo o Eliezer aqui, eu creio que ele existe, porque eu estou vendo ele, né? Um exemplo conhecido de todos é Tomé. Tomé creu porque ele viu Jesus, né? Ele palpou, ele viu que de fato Jesus existia. Ele viu que Jesus existia por lógica, porque ele viu que Jesus estava na frente dele, palpou ele, e ele achou que agora, porque ele viu a presença de Jesus, era digno da fé dele. Os irmãos entendem? E Jesus disse, né, agora que você viu, você creu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, a fé, essa fé natural, ela é insuficiente. Entretanto, ela satisfaz a necessidade do homem. A necessidade de, porque agora eu vi o Eliezer pessoalmente, eu creio que ele exista. Então, satisfaz. É uma fé, essa fé natural, ela é limitada às leis naturais. Foi o que o Albert falou, né? É algo lógico. Essa garrafa está aqui, se eu soltar, ela cai. Gravidade, né? 9,4 metros por segundo. Não, tô brincando. Mas é esse, tá? Gravidade, né? É algo lógico. Ela é limitada, né, às leis naturais da razão, como aprendizado, compreensão, inteligência, né, intelectualidade, ou lógica, aquilo que você pensa a respeito de algo, né? Você cria um pensamento, uma lógica a respeito do que eu penso sobre aquele violão. Ele toca as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Criei uma lógica, eu vou criar um acorde, é lógico. Então, é o que eu penso sobre aquele violão.
lógica e razão. Então a fé natural é basicamente isso. Embora ela seja importante, né? A fé natural ela é como, vou dar um exemplo aqui, um elefante preso a uma argola. Um elefante que foi criado num circo, preso a uma argola, que ele se limita por causa das correntes que ele é preso, né? E ele se limita também a obedecer ao seu adestrador. Essa é a fé natural. Se ele quisesse, ele poderia escapar facilmente daquela prisão, né, daquelas correntes. No entanto, ele não faz porque ele está limitado pelas correntes. Essa é a fé natural. Muitas vezes, pessoas não creem no espiritual e no sobrenatural porque eles estão limitados com os seus conhecimentos, com as suas compreensões, com a sua intelectualidade. O Nil falou isso, deu um testemunho ontem sobre no trabalho dele, né? As pessoas não creem porque são intelectuais, acham que são autossuficientes. Não foi essa palavra que você usou? Autossuficientes, né? A fé natural ela é importante, mas ela é muito limitada. Ela não consegue alcançar o espiritual, né? Vamos ver um exemplo na Bíblia sobre fé natural e fé espiritual? Ela está em João 6, o verso do 1 até o 14. Um texto um tanto quanto longo, né? Mas é um texto importante que fala da multiplicação dos pães. João 6, 1. João 6, do 1 até o 14, tá? João 6, 1, eu vou pedir uma leitura participativa para me ajudar, né, para que os irmãos participem. Todos acharam João 6? Eu já estou perto de acabar, tá? Falta só mais 45 páginas aqui. Brincadeira. João 6, 1 até o 14. O verso 1 fala assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia bem o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto? O que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aquele homem o milagre que Jesus tinha feito, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os irmãos viram o que aconteceu aí?
conhecida demais essa passagem sobre a multiplicação dos pães, né? Nós vimos que foi um milagre de Jesus quando ele multiplicou os pães para mais de 5.000 pessoas, né? E a fé natural de Filipe e André tinha suas limitações naturais, né? Eles ainda não criam em Jesus como deveriam. Eles estavam lá porque Jesus, né, o chamou, fazia milagres, né? Mas eles ainda não criam, não eram crentes, isso, em Cristo. Mas Jesus é um ser atemporal, velho. Jesus vivia numa dimensão espiritual onde tudo aquilo era possível para a pessoa que crê. Tudo é possível para o Senhor, se nós cremos. Filipe, ele agiu pela razão. No verso 7, vamos ver lá. Filipe lhes respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, né? No caso do pão. Então, Filipe, ele calculou um número, né? Ele foi racional, né? Usou a razão dele, ele calculou o número de pessoas e chegou à conclusão lógica que para alimentar a multidão precisaria de muito dinheiro, né? Só que Jesus pergunta isso sabendo já o que iria fazer, né? O Senhor, ele é atemporal, ele pensa antes do que você já está pensando. Ele já programou a nossa vida, né, nossa fé, antes da gente mesmo saber. E André se limitou ao que era possível, né, naquele momento. Ele não fez cálculo, não perdeu tempo fazendo nenhuma lógica, nem descobrindo teorias. Ele só apresentou para Jesus: ó, Jesus, é isso aqui que tem disponível, né? Ele sabia que aquilo era insuficiente e ele ainda pergunta, né? No verso 9 lá. É o quê? O que é isso para tanta gente? Né? Ele falou assim: está aqui, temos alguns pães, alguns peixes. Não dá para nada. O que é isso aqui? Né? A gente só tem isso. Eu sei que o senhor não pode fazer nada mesmo. Não falou assim, né? Mas no interior dele ele duvidou. 5.000 pessoas. Quantos pães mesmo? 5 pães e 5 peixes? 5 pães e 2 peixes. Acho que se repartisse 1,128 avos de pão não era suficiente para 5.000 pessoas. Né? É uma fração, né? 1,28, um pedacinho de 1 milímetro, acho que não era suficiente para 5.000 pessoas, esses 5 pães. E a gente vê a fé espiritual de Jesus, né? Aquela sim é a fé, né? É o nosso exemplo. Oi. Não sei se os irmãos assistem muitos filmes, né? Mas você assiste um filme de mitologia grega, filme que trata da Grécia, né? E quando tem aqueles deuses, né? Que normalmente está envolvido, né, na cultura deles. E aí você tem lá alguém que tem uma batalha e aí ele ora para o Deus ajudar ele, né? Aí vem o Deus dele e fala: não, eu tenho fé em você. É o contrário, né? Aquele Deus... Ele tem fé no Deus, mas o Deus fala que tem fé nele. Ele pede uma intervenção divina, mas aí o Deus fala: não vou intervir. Eu tenho fé em você. Eu não vou intervir nessa batalha, nessa guerra, porque eu tenho fé em você. O Deus falando, né? Alguns Zeus, que seja. Tem filmes aí que talvez os irmãos já viram, né? Vai totalmente contrário
como deveria ser a manifestação da fé espiritual. Né? Eu lembrei disso porque você falou de um ponto que às vezes é assim, eu tenho capacidades, né? Eu estou falando eu, ser humano, né? Sim, capacidade incrível. E nós agimos de acordo com as experiências, com as observações, né? Com o que é palpável, o que é literal. Sim. Eu tenho convicção naquilo que eu vejo, né? Eu tenho convicção do que é aparente, do que é realmente legítimo, do que eu posso me basear. A ciência é assim, ela é um conjunto do quê? De informações através de observações, limitado, de interpretações, mas do que existe, do que é literal. Mas nós temos muita capacidade, né? Outro dia eu vi um judeu falando que quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha começou a soltar umas bombas lá na Polônia, tem relatos de judeus dizendo de pessoas cadeirantes que, ao ver a bomba explodir, ela levantava. Ele falou, ela não corria literalmente, mas ela levantava. Ou seja, alguém que era paraplégico levantava. Alguém que pensava que não tinha força nenhuma mais, mas na hora de uma situação, ela tinha uma força ainda, que fazia ela levantar. O que é isso? Isso é uma fé? O que é uma força que está lá armazenada ainda na gente? Alguma coisa que você não entende, que eu não entendo. O que eu quero dizer? Que o que é aparente é relativo. O que é aparente pode estar me enganando. Eu estou olhando uma coisa, né, mas não é só aquilo, não termina apenas naquilo. Agora, o que é espiritual, o que é a fé do Senhor, é que é o absoluto, é que é a verdade. Porque é na minha falta de esperança, é na minha falta de expectativa que Ele vai realizar algo soberano, algo divino. A fé espiritual, ela transcende o conhecimento, o intelecto, a compreensão, transcende tudo que é palpável, físico, né? Não tem como eu explicar. É crer. Jesus estava diante de uma situação em que, assim, ele lia os corações, ele sabia o que estava passando no coração de cada um. E provavelmente, o texto não diz, mas ele falou, poxa vida, será que ninguém tem nenhuma esperança de que algo especial pode acontecer aqui? As perguntas que foram feitas, não dá para a gente dizer que ele tinha falta de fé, ou ele só era racional, né? Ou o outro, tipo, Deus, o que o Senhor pode fazer? Talvez tentando... Não. A fé de Deus, ela te traz uma paz de que mesmo que ele não faça nada, ele ainda é o Deus soberano, né? E ele vai usar de misericórdia e compaixão conosco de acordo com a vontade dele. Ele pode fazer qualquer milagre de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele entender que deve ser feito, né? Eu não vou colocar aquilo como obrigação de Deus, mas eu vou ter fé de que mesmo se ele não realizasse esse milagre, ele continuaria sendo Deus. Continuaria sendo Deus. Continuaria sendo Deus e a fé ainda seria dele. A nossa visão é limitada, por isso nós muitas vezes não conseguimos entender isso. Que o nosso Senhor, Ele faz no tempo dele aquilo que agrada a Ele, que aprove a Ele no tempo dele. E isso é fé espiritual. Para concluir o segundo ponto, a fé natural, ela só vai até onde nossos olhos alcançam, né? O Rafa acabou de falar, a gente pode ver algo que não está transparente para mim, né? É só o que eu estou vendo, mas por trás tem algo diferente. Só vai até onde nosso olho alcança, né? É o ver para crer de Tomé lá, né? Que eu falei que Jesus questionou ele, você viu porque creu, né? Porque você viu, você creu, né? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados, felizes são os que não viram e creram. E ainda falta mais um ponto e já deu horário.
Eu vou passar rapidamente para nós concluirmos. No conteúdo que eu encontrei sobre fé espiritual e fé natural, tem muita coisa. Tem elementos da fé, é uma infinidade, né? Eu tentei resumir bastante e ainda não deu tempo. A fé espiritual, vamos falar rapidamente sobre ela agora. Tem uns 5 minutos. O pastor pediu para mim terminar antes, mas vamos lá. Só para concluir. Fé espiritual é aquela crença ou confiança possuída pelos crentes regenerados, né, em Cristo Jesus. E se fundamenta sobre o conhecimento de Deus e da sua vontade, obtida pela relação e a experiência da pessoa com Deus, certo? Romanos 1,16, que faz menção formaliza, que afirma isso que eu estou falando, tá? A fé espiritual, ela se originou em Deus, né? Que é Espírito. E para desenvolver essa fé espiritual, nós precisamos de relacionamento com Deus. Nós precisamos de conhecer o Senhor. Nós precisamos de ter proximidade com Ele. Que se Ele não fizer, Ele ainda é Deus. Se Ele fizer, louvado seja o Eterno. Mas se Ele não fizer, louvado seja o Eterno. Né? Não fique se remoendo, murmurando. Essa fé traz perseverança, você consegue se manter firme. Se você tem a fé espiritual, né, você vai sobrepujar as suas dificuldades, certo? Né? E esse relacionamento com o Criador é privilégio nosso, tá? Dos cristãos em Cristo Jesus, dos crentes. É privilégio nosso. Não tem como provar, é simplesmente crer. E aí que afirmamos que através da mensagem, de Cristo é que nós cremos. E não pela razão, não pela sabedoria humana, pela uma boa retórica, para as pessoas falar bem. É por causa da mensagem do Senhor que nós cremos. Entende? E aí tem um exemplo, né, na Bíblia sobre fé espiritual. Está em Mateus 8, 5 a 13. Eu vou ler rapidamente. Mateus 8, 5 a 13. Entretanto, Jesus, em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse o Senhor: meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a verdade a vocês, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O homem falou assim: Senhor, não sou digno, apenas fala uma palavra que eu já sei que ele vai estar curado. Isso é fé espiritual, irmãos. Isso é um dos exemplos de fé espiritual que está na Bíblia, tá? É você crer sem fronteiras, né? Sem a limitação dos seus olhos, sem o que é palpável, né? Sem aquela razão humana da garrafa que vai cair, né? Ou da sabedoria humana. É crer sem fronteiras, irmãos. A fé espiritual, ela não contradiz a razão. Ela vai além da razão. Vocês entendem isso? Ela vai além da razão de palavras persuasivas, de sabedoria humana, né? Como fala o nosso texto base de 1 Coríntios 2, 4 a 5. E para nós encerrarmos, eu vou pedir para todos abrirem em Romanos
10, 17. Eu terminei 11 horas cravado. Romanos 10, 17. Todos abriram. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa é a palavra em que nós devemos confiar. Não a sabedoria humana. Não o nosso intelecto, nossa inteligência, né? O que o Almir estudou lá no curso dele, o que o Rafa estudou no curso dele, o que o Nil estudou, o que o Lery Zero estudou, o pastor, né? O Wellington, cada um de nós estudamos, nós temos as nossas convicções pessoais. O que o pastor, nada. A fé vai além do que a gente tem de sabedoria humana, muito além. Conclusão, a diferença é que a fé natural, ela é limitada e ela busca se apoiar na razão e na lógica. Aquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente acredita, que a gente pensa, né? Essa é a fé natural. Já a fé espiritual, ela vem de um relacionamento com Deus, que só os crentes têm. É acreditar que não vemos, é acreditar naquilo que a gente não vê, e é ter certeza do que se espera. Hebreus 11:1. Maravilhoso Deus, obrigado pela mensagem do Senhor, ó Deus, que nos trouxe clareza sobre esses subpontos que é fé natural e espiritual, Pai. Nos ajuda a permanecer firmes, ó Pai, confiando no Senhor, mesmo que nós passemos por situações e não vemos a intervenção do Senhor, sabemos que o Senhor é Deus e louvado seja teu santo nome, Pai. Se o Senhor nos abençoar, amém. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que é verdadeira. Nos mostra parâmetros importantes, ó Pai, que devemos perseverar, devemos andar nos teus caminhos. Sabemos que somos guardados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade do Senhor e provisão, ó Pai, de cada dia. Nos ajuda sempre a buscar relacionamento com o Senhor, proximidade, para que a nossa fé ela seja amadurecida e cresça a cada dia, Deus. Pois nós sabemos que somos dependentes de Ti. Nós precisamos do Senhor. Por isso nós pedimos para que o Senhor esteja em nosso meio, agora nesse momento, Deus. Dê sabedoria à igreja, aos irmãos, para que possamos resolver todas as adversidades, dificuldades, ó Deus, que possam vir a ocorrer aqui. Nos ajuda a ter compreensão e resolver, Deus, de maneira sensata e buscando ter fé no Senhor espiritual, que o Senhor está agindo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa mensagem, agradecemos pela igreja, pelo privilégio que o Senhor dá de servirmos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.